O canto 7 começa com a chegada dos portugueses à Índia. Das primeiras 14 estrofes, o poeta elogia o espírito de cruzada dos portugueses em relação dos restantes povos europeus, indiferentes na luta contra. Segundo Camões, na segunda estrofe, os reis e os nobres das outras nações europeias rompiam-se em lutas sem honras e injustas. Entre as estrofes 4 e 7, Camões prossegue incluindo os alemães, franceses e ingleses que rebelaram a verdadeira fé, enfraquecendo o poder cristão. Na estrofe 9, faz-se referência a uma lenda, em que Cadmo mandou alguns companheiros à fonte de Ares, guardado por um dragão, que os devorou. Cadmo matou o dragão e Atenas aconselhou a semear os dentes do animal. Ele seguiu tal conselho e da terra brotaram soldados. Cadmo, vendo que os homens eram ameaçadores, começou a jogar pedra neles. Tais, não identificando quem os feria, começaram a acusar uns aos outros, e assim massacraram-se. Ficaram 5, que ajudaram Cadmo a fundar Tebas. Segundo Camões, a civilização era maculada, ou seja, corrompida pela presença dos turcos que se difundiam cada vez mais. Ele dirigia-se aos povos europeus e refere-se aos feitos desumanos do povo ignorante, que obriga gregos, trácios, armênios e georgianos a educarem seus filhos nos preceitos do Alcorão. Nas estrofes 15 a 22, narra a entrada em Calecu e descreve a Índia. Recorda a fúria dos ventos refugiantes enfrentados pelos navegantes. Ao chegar à Nova Terra, em maio de 1498, os pescadores que estavam em leves embarcações mostram onde vive o rei da Índia aos portugueses. Camões continua a descrever a geografia da Índia e apresenta os primeiros contatos com aquele povo que era desconhecido. Vasco da Gama avisa ao soberano indiano, que era o rei Samorim, da sua chegada e manda João Martins à terra. Ele, que não conseguia falar com ninguém, encontrou o mouro, Monsaide, que falava castelhano. Este escolhe o português e serve-lhe de tradutor. Moura admirava o espírito aventureiro dos portugueses. Monsaide o acompanhou até a frota e explica aos portugueses um pouco de geografia, história, política e alguns costumes da Índia. Monsaide e João Martins regressam à frota de Vasco da Gama e Monsaide oferece informações importantes acerca da Índia. Um tempo depois, Vasco da Gama recebe permissão para desembarcar com os portugueses e é recebido pelo Catual, que o leva a Samorim. Camões ressalta a dificuldade que os portugueses tiveram para comunicar-se. Após desembarcar, Catual e Vasco da Gama, com a ajuda da interpretação de Monsaide, iam caminhando pela cidade. Catual o levou a um templo cristão que não passava de um local de adoração de ídolos. No final, o poeta descreveu a visita de Vasco da Gama ao Samorim e o acolhimento aos portugueses. Então Vasco da Gama oferece a Samorim a amizade dos portugueses em nome do rei de Portugal. A partir da estrofe 66, enquanto os portugueses eram acolhidos pelo rei, Samorim ordenava a Catual para que pegasse mais informações dos portugueses. Catual conversa com Paulo da Gama, irmão de Vasco, e pergunta o que significava cada símbolo desenhado na bandeira. E, desde então, o irmão do comandante assume o controle da narrativa e conta os feitos dos heróis da pátria. Cada símbolo na bandeira representava episódios históricos portugueses que aconteceram ao longo do tempo. Da estrofe 78 até o final do canto, Camões faz inovações às ninfas do Tejo e do Mondego, queixa-se da sua felicidade e pede inspiração para prosseguir. Então ele conta um pouco de sua biografia e lamenta sobre o modo que a pátria anda o tratando, sendo que ele só pretende cantar e glorificar a glória portuguesa. Na estrofe 79, Camões faz referência à tragédia de Éolo. Nessa lenda mitológica, Cana-se é forçada pelo seu pai a cometer suicídio por manter uma relação incestuosa com seu irmão Macareu.
Em sua lamentação, o poeta faz referência ao seu naufrágio no Mar da China pelos fins de 1558, relacionando-o com a história do rei judaico que, ao saber de sua morte pelo profeta Isaías, roga a Deus por mais 15 anos de vida. Camões, indignado, enumera as pessoas que não merecem a glória de seu canto. São eles os lisonjeiros, os que atuam movidos por interesses pessoais em prejuízo de um bem comum e do seu rei, os que atuam movidos pela ambição, os que sobem ao poder por influências, os que compram cargos importantes, permitindo dar vida aos seus vícios, e os que exercem despoticamente o poder. Ao poder por influências ou por comprar cargos e Ou seja, corrompida pela presença do ação era maculada, ou seja, corrompida pelos traços. Ota, que é isso? do canto 78 até o Estrofes. O poeta elogia o espírito de cruzada dos portugueses em relação dos restantes dos... Segundo Camões, Na estrofe 79, Segundo Camões, a civilização... Eita, merda. O poeta elogia... O quê? O quê? Você quer água? Ela quer...